Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e canal do YouTube Industrialização. Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, um assunto que surgiu muito lá atrás na indústria, hoje muito usado em tecnologia, e há muita gente da tecnologia às vezes não sabe que isso nasceu na indústria e pode ser muito utilizado na indústria. E para isso eu trouxe um convidado especial que eu vou trazer aqui depois da vinheta, e aí vocês vão saber qual é esse assunto muito legal. Bora lá! Bom, estamos aqui com o Antônio Martins. Ele já esteve aqui no podcast uma vez com a gente, no YouTube também, trazendo um resumo de um livro já sobre transformação digital, um livro muito legal. E ele também é autor de vários livros, tem um currículo aí muito legal. Depois a gente deixa o link dele do LinkedIn para vocês saberem. Eu vou pedir para o Antônio se apresentar de novo, para quem não viu o outro episódio, e para quem não viu também, vai lá e veja o episódio do Antônio apresentando o livro dele aqui para a gente. Se apresenta para nós aí, Antônio. Bom, primeiramente quero agradecer, você, Abílio, tá? Agradecer também os seus telespectadores, né? São pessoas que eu percebi que você tem um público muito legal, muito ativo, né? E logo a entrada aqui eu já vi que é o passado, o presente e o futuro da indústria. Tá? Exatamente. Realmente, a gente não trabalha só com o futuro, nada do que tem hoje é uma coisa que apareceu agora. A própria transformação digital começou lá no passado. Tem uma coisa interessante que muita gente, que eu mesmo aprendi há pouco tempo, né, que a indústria 4.0, ela não tem nada a ver com automação, ela tem a ver com transformação digital. A automação já existe desde a Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. E ela só foi para a internet para fazer uma automação remota, mais nada do que isso. E é aí que é a transformação digital. A indústria 4.0 entrou aí. Né? E hoje nós vamos falar do que exatamente, Antônio? Nós vamos falar sobre uma diferença entre agilidade, gestão de projetos, e porque, na minha visão, a gente tem que acrescentar o Lean com a agilidade para alguns tipos de projetos, tá? Para a indústria, na minha visão, para a indústria em si, que é a indústria pesada, né? A gente é muito interessante, tá? A gente trabalhar com o Lean Agile, tá? Só que nem sempre a agilidade ela é interessante para a indústria. A gente precisa também de uma de uma visão de gestão de projetos em cima, tá? Muita gente ela tem entendido que a agilidade ela é uma substituidora da gestão de projetos, tá? Isso não é uma verdade, ok? E também tem muita gente que tem uma aversão à agilidade na indústria, né? Isso. Então, assim, o porquê? Porque muitas vezes a gente não entende de onde surgiu, qual tipo de produto é ideal para gestão de projetos e para agilidade, porque o Lean Agile, né, é muito interessante para a indústria. Né? Tá. Eu confesso que eu nunca entendi muito bem, essa sobreposição. Eu já vi muita coisa de ágil, do tempo que eu trabalho com tecnologia, né? Várias ferramentas né, algumas coisas de ágil. Eu vejo que o ágil ele bebe da fonte do Lean. Eu venho do Lean, porque eu vim lá de trás da qualidade do Lean Manufacturing. Né? Comecei a estudar Lean Manufacturing lá no curso técnico em 1990, né? E trabalhei com Six Sigma, né? Então, trabalhei com o sistema Toyota de produção, na produção de fato, né? Em fundição, usinagem, depois como consultor em outros segmentos.
E beleza, eu entendo o Lean, entendo o ágil, né? E vejo que o ágil bebe do Lean, mas eu não entendo muito a expressão Lean Agile, né? Qual que é o ponto de ruptura aí, qual que é essa sobreposição? É muito interessante essa pergunta. E essa é a pergunta ideal para a gente entender. Eu só fui entender o Lean Agile quando eu fui estudar o Lean Manufacturing, né? E a agilidade também, ela fez sentido para minha profissão. Eu já era, para você ter uma ideia, Scrum Master, mas eu trabalhava com uma visão muito híbrida da minha cabeça. Eu não entendi agilidade depois, só fui entender depois que eu fiz um mestrado em engenharia da produção na Unicamp, né? E aí eu fui entender o Lean e falei, poxa, a agilidade, ela tem muita coisa do Lean, né? E então aquilo fez sentido para mim. Então, na verdade, é o seguinte. Então, vamos falar um pouco de gestão de projetos. O que é gestão de projetos? Gestão de projetos, você pode ter um slide agora aí, né? Que a gente pode mostrar. O que é? É um modelo tradicional, tá? Que onde a gente tem, basicamente, tá? Dentro desses 5 passos, a gente tem 49 processos, tá? A gente inicia um processo, a gente planeja esse processo, a gente desenvolve e monitora esse desenvolvimento e encerra. Ok? Tá? Aqui tem documentação, então ele é um sistema robusto e a gente trabalha em cima do planejamento que foi feito em cima dele. Tá? Então, aqui é uma visão projetizada de desenvolver alguma coisa. Tá? Então, a gente tem lá o termo tem que ter um termo de aceite do projeto e tal. Então, qual é a ideia? Já até mais ou menos ali em 90, para a indústria de software especificamente, e é bom a gente frisar, a agilidade surgiu da indústria de software. Okay? E isso é muito bom a gente frisar, tá? E dali, mais para frente, a agilidade começou a ser aceito por diversas áreas. Marketing, RH, principalmente onde precisa de uma inovação. É aí que é o ponto-chave, tá? Quando, em 2000, quando veio a internet, o mundo, que já era VUCA, que aí é bom a gente falar, que o ponto-chave é o mundo VUCA, onde é um mundo, ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo, ele é ambíguo, não dá... as empresas ficaram com muita dificuldade para fazer o quê? O planejamento de um projeto. Em mais de 3 meses, um projeto muda totalmente. Eu já trabalhei assim, em projeto tendo que pegar mais dinheiro, ir lá ajoelhar o milho na diretoria para pegar mais dinheiro e prazo. 3 vezes para o mesmo projeto. Por quê? O mundo é VUCA. A globalização fez o mundo acelerar e a internet foi a causadora disso tudo. Né? Porque quando você começou a internet fez com que... Então, quando você começou o projeto, você tinha um escopo, tinha uma demanda, né? E aí, no meio do projeto, no meio dessa demanda, no meio do projeto, essa demanda já mudou. Tá. Novas tecnologias apareceram, novos mercados surgiram, novas leis, por quê? Novas tecnologias e novos mercados surgiram. Quando você vai entregar esse projeto, ele é obsoleto na mão do cliente. Então, assim, um projeto, ele, depois de 3 meses, já muda inteirinho. Então, não dá tempo de eu fazer iniciação, planejamento, ficar monitorando o desenvolvimento para entregar na mão do cliente, que ele está todo diferente do que ele precisa. Ele mudou. O mundo do cliente mudou. E isso eu entendi uma vez quando eu estava num banco grande que eu trabalhava, o dono desse banco estava nessa reunião e a empresa foi lá apresentar o plano do projeto. Ele ficou com a cara feia, ele bateu o olho e falou assim, vem cá, você veio me entregar um plano de projeto? Eu achei que você ia me entregar pelo menos o MVP desse projeto. Cara. Ele falou desse jeito, eu não quero um cheque em branco para eu assinar. Isso foi em 2012. Em 2012. Ele falou desse jeito, não quero. Ele pediu para trocar aquela consultoria. O cliente perdeu o trabalho, o projeto, e veio uma empresa entregando um MVP. Então, o que quer dizer? Qual que é a agilidade? A agilidade é exatamente isso. É quando nós antecipamos a entrega para o cliente em pequenas partes incrementais. Legal. Quando o cliente chega no final da entrega do projeto, ele já testou tudo. Entendi. Então, ele já foi usando tudo isso, o valor já entrou mais rápido na mão dele.
Por quê? Porque ele já foi usando. Imagina você vai entregar uma tela de um sistema. Pode ser até um sistema ERP. Eu entrego uma parte, dou na mão do cliente, ele usa, testa, enquanto ele já vai usando, fazendo o cadastro e utilizando ele, gerando valor para ele, eu já estou desenvolvendo a outra parte. Então, são pequenos espaços de tempo para eu incrementar acima do que eu já entreguei e já vai entregando valor para o cliente. Então, quando eu trabalho com pequenos pedaços de tempo, pequenos time boxes de tempo, que hoje no Scrum, porque isso que o Scrum foi muito popularizado, que os sprints, você já faz uma adaptação ou a mudança do mundo o tempo todo. Você está mudando, adaptando. Então, é adaptação e inspeção. Adaptação e inspeção. Enquanto a gestão de projetos, você faz um planejamento e na gestão de projeto existe uma aversão à mudança e uma aversão à adaptação. Eu tenho um case interessante sobre isso, de alguns aplicativos que a nossa empresa tem construído, e é interessante que até algumas empresas têm uma visão um pouco diferente, né? Por exemplo, eu tenho um aplicativo para inspeção de recebimento, inspeção de processo, inspeção de produto na produção. E aí a gente liberou uma primeira versão que só faz a inspeção. Ele não faz o laudo final e não faz a não conformidade. Aí eu apresentei para alguns clientes. Eu falei, olha, a gente tinha um aplicativo com X tempo aí para ficar pronto, né? E ele vai ter praticamente aí 3 funcionalidades, que é fazer a inspeção, fazer o laudo e apontar não conformidades. A gente tem uma versão beta aqui que faz a inspeção, que está liberado, pode usar, mas a versão final com as 3 coisas só vai sair daqui a um tempo X. Eu tive alguns clientes que falam assim, não, coisa pela metade eu não quero usar, né? Enquanto outros já estão usando na produção, fazendo a inspeção. Quer dizer, o cara tem 3 atividades para acelerar, né? Alguns preferiram não acelerar nenhuma, ou eu faço tudo ou não faço nada, e outros, não, passa aí que eu já vou utilizar, né? Já vou utilizando, exatamente. E já colocou o pessoal para utilizar, já começou a acelerar o processo, né? Então isso é interessante, que tem uma questão de visão da empresa. De visão, exatamente. Né? Mas eu acho que também é um ponto importante, que é quando a pessoa enxerga que ela já pode extrair valor, né, daquele pedaço que está feito, né? Exatamente, é o valor que muda tudo, tá? O valor ele muda a visão, e o valor tem a ver com a necessidade, né? Se a empresa precisa já começar a dar o pontapé inicial para correr atrás de uma receita, por exemplo, vamos lá, uma coisa interessante. Vamos pensar na Apple, tá? A gente tinha o telefone, que é aquele telefone tradicional, de gancho, né? E ela não sabia fazer um celular. Dá para ela fazer um plano de projeto daquilo que ela não sabe fazer? Esse projeto vai ser furado. Ela não sabe fazer. Exato. Né? Então, o que ele tem que fazer? Desenvolver aprendendo. A partir da hora que ele fez, ele tem na mão um produto já, mínimo. Ele pode lançar uma versão daquilo que ele pretende no futuro, uma versão mínima, e já ir testando no mercado. Né? Eu tenho certeza que o celular do futuro, lógico, todo mundo sabe, não é igual ao celular de hoje. Ele era maior, ele tinha menos aplicativos, né? Então as coisas. Então não dá para você fazer um plano de projeto robusto, uma coisa que você não sabe. E de repente as empresas elas já sabiam fazer o celular, já estavam careca de saber como é que era uma arquitetura tecnológica de um celular, e de repente veio uma novidade do mercado que também manda ali, você fala, você tem que fazer um celular dobrável. Não vai fazer um plano de projeto de celular dobrável, porque ela não sabe fazer um celular dobrável. Ela tem que testar. E como que ela vai fazer isso? Ela tem que fazer por adaptação e inspeção. Outro ponto interessante também é como que uma empresa de software faz para lançar no mercado. Ele vai lançando por pedaços. Um grupo menor, testa, outro grupo menor, porque ele não sabe o que vai acontecer. Agora vamos falar de da indústria de construção, onde a gente tem lei e aí precisa documentar
todos os números das fundações, ele tem que seguir uma BNT, umas normas técnicas de... Não tem jeito, ele precisa fazer um plano de projeto para apresentar, já começa aí. Exato. A agilidade não serve. Não dá para fazer uma ponte incremental. Não serve para... E aí não tem valor de uma ponte incremental. Então, tem certos produtos da indústria. Então, hoje, o que manda é produto. A gente está no mundo produtizado. Não está mais no mundo produtizado. Só um ponto aí dessa questão da ponte, né? A gente trouxe... Tem um episódio nosso sobre construção civil, falando um pouquinho da indústria da construção civil, né? E eu até estava falando com o Adilson Júnior, que veio nesse episódio, que veio falar para a gente, ele é engenheiro civil, e é legal porque ele é engenheiro civil, é administrador e também é um entusiasta aí do Lean, né? E aí ele estava comentando o seguinte, né, que algumas construções, você não consegue colocar agilidade ou Lean num pedaço ali por conta das leis, de algumas burocracias que são estatais, e aí você não tem como mexer, né? Você precisa seguir aqueles padrões determinados, mas você consegue colocar Lean naquilo que está fora desse contexto, né? E que pode acelerar e reduzir muito o custo, como padronizações, as movimentações, a logística. Então tem uma série, planejamento, tem uma série de coisas que você consegue aplicar agilidade aí na construção civil, no que está em volta desse ponto engessado ali. Exatamente. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vi sim uma empresa de construção civil ela ganhar mercado com agilidade, mas não no plano de projeto da construção do prédio, mas ela ganhou mercado em produtos que ela não sabia trabalhar, principalmente de prédios inteligentes, tornando o prédio inteligente, mas ela não sabia fazer. O que ela fez? Para lançar logo no mercado, para ir testar, ela usou agilidade nessa parte do inteligente do projeto. Prédios digitais, né? Prédios ecológicos, né? Então, quando a empresa ela precisa lançar logo no mercado um produto e precisa ganhar dinheiro para ganhar da concorrência, ela precisa de um método que mais adequado ao mundo VUCA. Sim. Porque no mundo tradicional, o mundo VUCA não existe. Mas no mundo mais inovador e criativo, você ganha da concorrência com agilidade. Eu vou dar um exemplo. Vamos lá, na época da pandemia, todas as empresas de aplicativos por entrega, né, de aplicativo, já estavam estabelecidas, elas estavam entregando, só que surgiu a pandemia e ninguém queria dar de cara com o entregador. Verdade. Ninguém queria fazer isso. Então, não queria mais falar com o entregador. O que eles fizeram? Eles lançaram rapidamente uma feature no mercado que era deixa na porta. Você fazer um plano de projeto para isso? Verdade, não dá tempo. É verdade. Não dá tempo. Tem que ser de um dia para o outro. Você tem opção, não né? Dá. Entrega sem contato, né? Isso. O ponto interessante é que, assim, é muito interessante para a indústria trabalhar com linha Agile, tá? Então, qual é a diferença do linha Agile? Tem até o segundo slide para a gente mostrar que qual é a diferença entre gestão de projetos, basicamente, para entrar no linha Agile? Onde eu tenho, tá? Onde é previsível e claro, e precisa ser assim, não preciso trabalhar com agilidade. Aí eu estou burocratizando também. Certo. Por quê? Né? Porque eu preciso fazer um planejamento, eu preciso criar documentos e eu vou trabalhar por sprint, né? Não tem sentido. A visão é outra, não tem sentido. Mas onde é imprevisível e complexo, eu não consigo trabalhar fazendo um planejamento robusto. Então, eu tenho que usar um método adequado para o método empírico. Né? Legal. Então, é esse ponto. E aí, o que a gente pode ver no terceiro slide, o que é o Lean Agile? Para a indústria, ele é muito interessante. Por quê? Porque o Lean Agile é onde eu tenho, tá? Processo, estimativa de valor, tá?
de um Legal. lado da agilidade, e eu tenho como fazer um delivery contínuo de entrega, eu melhoro o meu processo fazendo o quê? Olhando os desperdícios do Lean. Nossa, Aí que essa é a imagem para chave. mim esclarece muita coisa. Eu trago Isso. o fluxo e trago a eliminação de desperdícios do Lean, que são aqueles 7 desperdícios básicos, para Para entrega quem contínua da para quem não agilidade. conhece, nós temos episódio aqui no podcast, lá no Spotify, antes da gente começar a fazer as coisas no YouTube, a gente tem episódio sobre Lean falando desses 7 desperdícios. E se o pessoal quiser, a gente pode trazer um episódio também Podemos, só aqui para no falar YouTube disso. falando só desses desperdícios, que dá Podemos, a gente. um episódio completo, né, Antônio? Falar só Exato, desses desperdícios aí dá um episódio completo. exato. Eu tenho uma palestra que eu dei para a Gerdau, tá? Legal. E ela falando só sobre Lean Agile, incluindo Lean para uma equipe de tecnologia de infraestrutura. Legal. Infra, que trabalha com COBIT, Uhum. né? ISO. Então, o que acontece? Então, quando eu só olho a agilidade para a indústria, eu não olho os desperdícios. Por quê? Uhum. Porque quem conhece de agilidade não conhece. Hoje, são pessoas muito novas, que não teve uma visão de Lean. E de onde que surgiu a agilidade? A agilidade veio lá de trás do Lean, e em 2000 surgiu o Manifesto Ágil, juntando tudo que é agilidade debaixo do guarda-chuva. Só que, por exemplo, vamos lá, se a gente dá uma olhada para o Lean, lá na Toyota no passado, né? Então, o que a Toyota tinha? Ela tinha o quê? Enquanto as empresas americanas, que era muito projeto, né? O que elas tinham? Elas tinham muita grana, elas fabricavam 10 mil carros de uma tacada só. Vou dar um número, tá? E se eles descobrissem um erro, um defeito, é muito caro você jogar todas aqueles 10 mil peças embora, pro lixo. Então, pode ver que indústrias mais europeias e americanas, eles aceitam o recall na mão do cliente com mais facilidade. Manda para o cliente, porque é muito caro para ela. Se você dá uma olhada, então aconteceu veio o toyotismo, né? O que eles fizeram? Como eles não tinham muito dinheiro no pós-guerra, os tornos deles eram muito, muito ruins, eles tinham que ensinar o torneiro, né? O funcionário dele a ajustar o torno dele a cada pequeno lote de trabalho. Fez um pequeno lote? Arruma. Fez um pequeno lote? Inspeção e adaptação. Inspeção e adaptação. Olha o link com agilidade aí. Então, então o que eles fizeram? Eles descobriram que de 300, vamos dar um número, de 300, é muito mais barato jogar 300 fora e não jogar na mão do cliente do que você dar 10 mil. Então, pode ver que tem muito menos recall. A inspeção durante o processo, né? E aqueles pequenos ajustes, as cartas de controle. Isso tudo ajudou. Ajudou a visão do Lean. E o que é o Kanban? O Kanban que nós temos hoje na agilidade, né? Saindo um pouco do Scrum. O Scrum o que é? São sprints, pequenos lotes de trabalho, fazendo entrega, antecipando a entrega lá do futuro para ele ir usando, entregando valor para ele logo agora. Isso que é agilidade, né? O que é o Kanban? No passado, lá também, no Lean, o que é? Eram aquelas fileiras daquelas gavetinhas que tinham. Essas peças daqui estão vermelho, que elas não estão prontas. Essas peças daqui estão fazendo. E essas daqui estão prontas. Então, é vermelho, amarelo e verde. De onde surgiu o quadro Kanban hoje que a gente tem? No to-do, o processo e o concluído. Exatamente. Só que agora está muito mais... Eu tenho até uma história do Kanban, que muita gente hoje da tecnologia que usa o Kanban, o pessoal, né, que aprendeu o Kanban lá na tecnologia, no ágil, né? Assim, o pessoal que aprende os aplicativos e não sabe de onde vem, né? Eu tenho um caso bem engraçado, já contei aqui no podcast e em outros lugares que eu passei, do rapaz que, quando estava sendo apresentado para ele o Trello numa aula, né, falando... Não, aliás, estava numa aula sobre Kanban, né, falando de Kanban, e o aluno olhou e falou assim: nossa, professor, o Kanban é tipo um Trello, né? É o contrário. Então, exatamente. Então, o que é o Kanban? Só que o Kanban que nós temos hoje na agilidade não é esse Kanban do Lean.
né? Ele se tornou robusto e virou um sistema de produção. Kanban. E aí vem o Scrum, que ele é um framework de agilidade, né? Então, é por isso que a gente consegue usar um Kanban dentro do Scrum. Porque como ele é um framework, um modelo, eu consigo colocar lá dentro dele o quê? Um board down chart. O board down chart não é do Scrum. Eu posso usar dinâmicas de retrospectiva que não são do Scrum. Então, muita gente muito nova não sabe que tudo isso são ferramentas que foram embutidas num framework, porque o Scrum é um framework, ele não é um processo, não é um modelo. Ele é um modelo. Ele não é um... Né? E já o Scrum é um processo, ele é um sistema de qualidade, né? De produção, né? Então, assim, e o Lean é um sistema de produção, porque o Lean entrou na agilidade. Só que, então, assim, então isso tudo mostra que o mais importante para cada tipo de produto, a gente tem que ver bem qual é o método que a gente vai usar. Nem tudo dá agilidade, nem tudo para gestão de projetos. E tem uma coisa interessante, por que eu falo e eu sugiro Lean Agile para a indústria? Por quê? Porque no processo de produção, quando eu busco quando eu busco entender qual que é o fluxo para diminuir o fluxo de valor, olha só o Lean. Como que o engenheiro-chefe da Toyota fazia? Ele construiu o VSM, né? Que é você diminuir o tempo para poder dar para o cliente um produto mais barato, não diminuir o número de pessoas. E como é que eu faço para fazer isso, né? Eu encontro os desperdícios no meio do caminho, elimino esses desperdícios ou diminuo esses desperdícios para entregar um processo mais enxuto, mais barato e menor. No meio do caminho, como que eu vou fazer para fazer essa transformação? Isso eu não sei fazer. Uso agilidade. Legal. Eu acho muito interessante aqui, nessa figura, né, que a gente tem na parte do Lean, né, o fluxo e a eliminação de desperdício, que são coisas muito fortes, né, do Lean, muito importantes, e a adaptação à mudança, porque não adianta eliminar desperdício, não adianta ter um fluxo se esse fluxo não for adaptável à mudança, que é muito mais rápida, né? Isso, é o que pede agilidade. E aí a questão da colaboração, né? E aí, assim, você não consegue eliminar desperdício, até a disposição de como está aqui, né? Para quem está só no áudio, não está no YouTube, a gente tem o fluxo do lado do Lean, a gente tem a adaptação à mudança do lado do ágil, né, os dois no topo, e no meio dos dois, né, a entrega de valor. Então, é importante ter o flow, mas ele tem que ser adaptável à mudança. Exato. Eu vejo empresas, às vezes, tentando ter um fluxo e achando que aquele fluxo vai ser um documento que todo mundo vai assinar. Então, faz desde um fluxo simples, né, como Vou burocratizar o Lean também, até um fluxo completo, com cadeia de valor, né, ou uma análise, né, de valor ali e tal, mas acha que isso vai ser um documento assinado e aquilo vai perdurar por muito tempo, e não vai mais, né? Isso tem que ser vivo. Eu tenho uma discussão muito grande em projetos de consultoria, quando a gente, o cliente quer que a gente, ou o cliente, ou, né, as partes que fecham o projeto e contratam, né, e às vezes até os gerentes de projeto, quando eu chego para o gerente de projeto, lá no meio do projeto, eu falo assim, ó, essa parte do documento aqui diz que é assim, mas eu estou fazendo uma mudança para esse outro modelo aqui. Claro, ele tem que ter uma preocupação, porque lá atrás teve um acordo de esforço e pagamento, né? Então, a primeira pergunta dele né, isso vai gerar esforço adicional, né? Hoje, eu já tenho uma mentalidade como consultor de quando surge essa necessidade, ele não precisa nem me perguntar, eu já mapeio assim, ó, cara, beleza, chegamos aqui, né, cliente está me trazendo uma mudança e, ok, já vamos analisar o quanto isso vai gerar de esforço adicional, né? E aí a gente vai para os gerentes de projetos, né, fornecedor e cliente, consultoria e cliente, e diz assim, ó, precisa mudar isso aqui, vai ter esse esforço adicional, e aí eles discutem as questões financeiras.
se cada um vai arcar com a metade daquele valor, se o cliente vai arcar com aquele valor, se o projeto se teve algum ganho no projeto que compense aquilo ali, e aí eles discutem isso, né, e me autorizam ou não a fazer a mudança. Então, isso eu acho que já é um modelo que bebe um pouquinho ali do híbrido, né, porque assim, são raríssimos hoje os projetos de consultoria que a gente faz um mapeamento lá no começo, faz uma proposta de mudança, né? E essa mudança lá no final de 6 meses ou 12 meses, ela acontece exatamente como proposta no Marco Zero, né? E às vezes o pessoal pensa que essas mudanças, que os projetos mudam e tal, e assim, a gente tem um histórico, né? De a maioria, uma grande parte das mudanças, né, do projeto, de às vezes estouro de orçamento ou prazo, é o surgimento de requisitos adicionais, expansão de escopo, né, algumas questões assim. Só que algumas coisas, sim, podem não ter sido identificadas ou mapeadas no Marco Zero, mas muita coisa surge no meio do caminho. Elas aparecem porque elas nasceram no meio do caminho. Exato, é assim, e isso também, ó, da mesma forma que para a gestão de projetos a gente tem que contar com o mundo VUCA, para o Lean também. Por isso, adaptação, inspeção o tempo todo. Legal, né? Legal. E hoje o mundo pede um delivery contínuo de entrega. Legal. Por mais que eu trabalhe com linha ali, numa linha de produção, se minha linha é muito grande, o cliente já pode ir se aproveitando dessa produção antecipadamente e gerando valor para ele também. Né? É diferente de um prédio que eu estou subindo, que eu vou entregar o valor na mão do comprador quando o prédio estiver pronto. E não tem como fugir. É assim mesmo. Né? Agora, não dá para eu entregar para um cliente o prédio, ele está construindo outro, entrego para o andar de cima, isso não vai funcionar. Vai ser horrível ele morar ali, se desse para ele morar, né? Então eu tenho que entregar o prédio pronto. Mas, para outros tipos de produto, na hora que eu vou entregando na mão dele, ele já usando uma parte, né? E vai incrementando para ele, principalmente por isso que a tecnologia absorveu a agilidade. Porque a tecnologia, isso é muito mais natural. E já era assim. E aí, muitas pessoas... E aí, uma coisa interessante, do lado de cada agilidade, tá, Abílio? Olha só, tem umas eventos no Produção Ágil que são, por exemplo, as retrospectivas. Porque aí que vem a inspeção. Eu trabalho, faço a entrega incremental e vou inspecionar aqui como é que foi o meu trabalho. O Lean tem isso, né? Você vê, o Lean já tem isso. Então, vamos falar assim, como que beleza, o time vai lá, enche aquele balde de reclamações, balde de mudanças, como que eu vou fazer para transformar isso em realidade? Entre as ferramentas da qualidade. Só que né, eu posso criar planos de ação, né, para poder ir tirando da frente e tornando essas reclamações e mudanças em realidade. O Lean entra aí também para a agilidade. E também para a gestão de projetos. Como que um time faz para poder... É o que você falou, carta de verificação, brainstorms, né? Então, assim, 5W2H, que mais? O Ishikawa, muitas coisas, muitas ferramentas, gente, do Lean a gente pode utilizar para poder tornar aquela retrospectiva em plano de ação de mudanças boas para os projetos, né? Então, e aí, por que eu vivi isso? Eu gerava um problema para mim, tá? Como agilista. Meu problema era, o time reclamava, gerava uma lista de reclamação, eu não sabia resolver os problemas. Quando eu aprendi o Lean, eu aprendi a mapear processo, olhar para cada processo dentro da operação daquele processo, ver onde estão os desperdícios e gerar plano de ação em cima desse desperdício dentro das sprints de Scrum. Legal. Eu queria explorar do processo esse ponto. Né? Voltando para o slide, a gente tem então na parte de baixo, no lado do Lean, a eliminação de desperdício, né? No lado do ágil, a colaboração, né? E os dois têm a questão da melhoria contínua.
né? Exatamente, E é isso aí. realmente, se eu for pegar um ponto aqui, a eliminação de desperdício, ela não acontece sem colaboração e você Não, também não consegue eliminar tudo de uma vez, né? Eu acho que a não dá. eliminação de desperdício, ela é um processo de melhoria contínua, porque primeiro que você tem processos que você vai precisar mexer e que não é tão rápido mexer para eliminar, Exatamente. né? Você Principalmente tem que culturais. treinar, tem que conscientizar, às vezes tem que mudar layout, né, É isso aí. do local. Então tem uma série de ações, às vezes tem que botar dinheiro para conseguir eliminar desperdício. Então, Exatamente. você tem uma capacidade limitada de investimento, né? Então a eliminação de desperdício ela só acontece através de um processo de melhoria contínua. E se não tiver colaboração, se todos têm que estar alinhados com aquele objetivo, né, de reduzir desperdício, que consequentemente é reduzir custo. Eu acho ruim, e eu sou professor de custos e já fiz muito trabalho de redução de custos, mas eu acho ruim quando a empresa ou as pessoas colocam como o objetivo redução de custos. Eu gosto muito mais da redução de custo como consequência. Exatamente. Né? Como consequência É o que o Lean prega. Desperdício, né? Exatamente, exatamente. Você não consegue eliminar custo sem olhar o desperdício que está causando aquele custo. Você não vai. Outra coisa isso aí vem do ágil também, por exemplo, tem muito agilista que promove bate-papo de ideias para poder. Isso não resolve nada. Bate-papo não resolve nenhum problema dentro das empresas. Desculpa. Brainstorm é muito raso. Você só consegue resolver problema quando você debruça em cima do problema e encontra a causa raiz. Isso. Né? Só consegue resolver assim. Tem que usar Ishikawa com 5 porquês. Tem que usar Ishikawa, não tem jeito, tem que fazer um PDCA. Na empresa que eu estava trabalhando, eles chamavam aquelas gerais para bater um papo, para saber por que estava dando problema. Eu falava, você não vai conseguir nada batendo papo com um desenvolvedor, com um engenheiro. Não, bater papo e jogar ideia no ar, some as ideias. E outra, ideia não é nada pronto para poder você botar a mão na massa. Exatamente. Ideia é só uma ideia. Né? Tem que ser e você tem que estruturado. Né? Exatamente. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode usar muito é design thinking. Legal. Você pode até acrescentar nessa nossa conversa aqui. Como é que eu uso muito? Como que ferramentas de design thinking pode ajudar a gente a resolver problemas identificados no Lean dentro da agilidade? Olha só. Eu vi um dia desses no LinkedIn uma moça mostrando uma reunião que fez com o time, que essa reunião falava de emoções, né? Porque estava tendo muito problema. Eu fiquei batendo e falei, o que resolve essa reunião de... O que resolve o problema é estruturar e tirar o problema na mão da pessoa que está trabalhando. Não fazer um trabalho emocional. Pode ajudar em alívio de pressão, né? Naquele momento. Tipo só naquele momento. Exatamente. Mas como solução efetiva de problema, nenhuma. Né? Realmente tem que pegar aquele conteúdo e levar para... Exatamente. Então eu comecei a ter... Aí eu resolvi o meu problema como agilista. Eu peguei... Aí eu aprendi isso no Lean. Como é que as grandes empresas do Japão resolviam esse problema? Você tem ideia de quantos problemas Toyota tinha numa linha de produção? Inúmeros. Dava para resolver tudo de uma vez? Não. Como que ela faz? Isso é uma coisa importante. Pega acha a causa raiz, resolve. Pega outro, acha a causa. Eu comecei a fazer isso com meus times. Os times ficaram mais felizes. Tá? Por quê? Porque eles estavam vendo retorno do que eles falavam para mim. Sim. Então, isso ajudou muito. Me ajudou demais. Ter essa visão de desperdício. Legal. Dos 8 desperdícios do Lean, que agora acrescentou mais um, que é pessoas. Né? E principalmente estoque. Quer empresa que mais cria estoque do que empresa de software, com as releases paradas, de 3 meses para entregar na mão do cliente? Né? Não vamos falar só da indústria pesada, não. Vamos falar da indústria de software também. Eles fazem uma release de 6 meses e entrega na mão do cliente. Aquilo pode ficar obsoleto também no caminho. Pode ter mergeamento de software ali
na mão, destruindo outros features que já fizeram antes, que eu já vi acontecer demais isso, né? Isso. Que é estoque, isso é estoque. É estoque de código. Então, isso é muito ruim, né? Interessante. Eu achei muito legal a questão da sobreposição do ágil. Agora eu entendi o que é o Lean Agile. que eu falo, pô, tá bom, eu conheço o Lean, conheço o ágil, mas não sei. Não dava match, né? Não sei o que é, o que quer dizer, né, a expressão Lean Agile. Às vezes eu tinha aquela ideia de que era só uma expressão comercial, né? Para atingir os dois públicos, o do Lean e o do ágil, né? Mas agora eu entendi essa questão da sobreposição, apesar do ágil beber muita coisa da fonte do Lean, mas tem coisa nova ali também, né? E o Lean também já trouxe, né, o próprio Seis Sigma, que tinha muita coisa do Lean. E aí a gente tem aí a expressão Lean Six Sigma também, né? Que o Seis Sigma era uma coisa mais pesada, daí você traz alguma coisa mais leve para tornar o projeto Seis Sigma mais rápido, projetos menores, né? Aceitar que você tem... eu lembro lá no começo do Seis Sigma, um projeto Seis Sigma, para ser Seis Sigma, ele tinha que ter um retorno de 500 mil dólares ou 500 mil reais ano. Aí, então tá bom. Então, se eu tiver um projeto que vai me retornar 100 mil por ano, eu nem faço. Não serve. Isso. Poxa, e hoje o mundo não é mais assim. Melhora um pouquinho. Se eu tiver 10 projetos de 100 mil por ano, tá muito legal. Eu vou reduzir para caramba. Exato. Eu vou dar um exemplo para você. E é rápido esse exemplo, e muito de uma entrega. Então, porque a gente tem que olhar para entrega de valor, Abílio, tá? Entrega de valor, por exemplo. Um outro grande banco forte em seguros, né? E eles enxergam dinheiro, cheiram dinheiro, bebem dinheiro. Eles falam assim, para que você está me dando um aplicativo se eu consigo ganhar muito dinheiro com Excel? Essa visão deles era assim, tá? Então, o que aconteceu? E eles estavam perdendo o mercado, o preço deles era menor, era melhor, só que não entregava valor para o cliente. Por quê? Porque é o seguinte, quem fazia a intermediação entre o cliente que queria fazer o seguro, mas não é seguro de carro, é seguro de uma fazenda, seguro de um prédio inteiro, entendeu? Um senhor seguro, né? Grandes seguros. Ele perdia mercado. Por quê? É o seguinte, para você fazer esse seguro, você tinha que emitir um certificado digital. Esse certificado digital era feito na mão, numa equipe de back-office, que tinha uma lista de clientes enorme para fazer certificado digital. Quem fazia intermediação era um corretor desse tipo de seguro entre o cliente e aí o banco, né? Demorava tanto, como esse seguro, se ele não fizer, ele vai ter uma multa, porque é uma empresa que está fazendo seguro, ele pegava o próximo cliente que era mais rápido, um banco que era mais rápido. Tudo por causa de um certificado digital. Aí, a minha equipe falou assim, por que a gente não bota certificado digital num botão na tela da entrada do portal do corretor? Tiramos do manual, colocamos na tela, ele apertava o botão e já saiu o certificado. Voltou a ganhar o mercado. Então, assim, a gente tem que pensar no fluxo de valor. Aí entra o Lean, você olhar o VSM, qual é o estado atual do meu fluxo de mapeamento do meu entrega de valor? Onde estão os desperdícios? Caramba, vamos eliminar aqui, vamos eliminar aqui. Precisa ser para amanhã. Cara, não dá para fazer um plano de projeto. Cara, já pega e já faz, por favor. A sprint é de quanto tempo? A sprint é de 1 semana, 2 semanas. Beleza, daqui 2 semanas está na mão do cliente, está ganhando dinheiro a empresa. Legal. Né? Só que aí que tá, esse tipo de produto dá para ser com agilidade. Né? Agora eu não consigo fazer isso com uma ponte, com uma usina, né? Então, assim, eu posso fazer projetos periféricos ali na gestão de projetos, igual você falou, por exemplo, a empresa cara, eu estou construindo prédio, mas eu preciso de uma entrada ali digital, lê o face da pessoa, libera para a pessoa para ganhar da concorrência. Precisa ser para daqui 2 semanas. Essa feature, essa funcionalidade digital tem que ser ágil, porque tem que ser para ganhar concorrência. Não dá para fazer plano de projeto. Você tem que aprender a fazer rápido. É aprender a fazer rápido, né?
Então, assim, uma coisa não exclui a outra, um método não exclui o outro. Eu acho que um método, ele acrescenta no outro, se completam. O mundo hoje é produtizado, né? A gente tem que pensar na entrega de valor para o cliente como um produto. Exatamente. E ver onde que ele ganha mais valor na entrega. E isso é visão. Está relacionado a um ponto que você está relacionado a um ponto que você comentou, que eu achei muito interessante no caso aí do Banco de Seguros, né? A gente sempre pensa no foco, né, no cliente, porque o cliente... e assim, foco no cliente e para quem o cliente está olhando, né? Porque nesse caso, por que o cliente está indo para o meu concorrente? Porque ele é mais rápido. Por que ele é mais rápido? Qual o meu processo interno, né? Aí que eu acho que o VCM, o mapeamento do fluxo de valor, entra, né? Qual o processo aqui entre o primeiro contato com o cliente até ele conseguir o meu produto, na mão dele, segurando isso, né? Porque a menos que você seja um produto de desejo no mercado, onde a espera pelo teu produto é o que faz ele custar mais caro, né? Como alguns produtos, né, dos super ricos aí, que o cara fala assim, não, eu esperei 2 anos para ter esse produto e paguei 10 milhões de dólares e agora eu tenho, né? Porque só eu tinha 10 milhões para poder esperar 2 anos. Beleza, né? Mas não é o caso, né? Esse caso, principalmente, que você trouxe, é o caso que o cliente precisa daquele produto o mais rápido possível, inclusive para ele também atender os clientes dele, para ele ganhar dinheiro, para ele continuar com a empresa, para que a fazenda ali, o prédio, o escritório, a fábrica seja operacional, né? E aí, qual que é o meu processo que está demorando? Emissão de certificado. Pronto, resolveu, o cliente continua vindo para cá. Então, é bem interessante. E uma coisa interessante, eu lembro muito daquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse é clássico. O banco ficava. Por que o cara foi para o cliente? Eu não entendo. O cliente, pro concorrente. O concorrente tem um preço maior que o nosso. Tudo lá é pior do que o nosso. Só que ele atendia o cliente mais rápido daquele corretor. Então nem tomava uma multa. Nem tudo é dinheiro. É valor para o cliente, né? A velocidade de atendimento, a disponibilidade. Exatamente. Valor para o cliente. E tem um ponto interessante que o Lean Agile ele ganha na questão da qualidade. Porque quando eu elimino o desperdício também da produção, eu melhoro a qualidade na mão do cliente, que os carros japoneses fazem isso. Porque eles são mais caros, as pessoas preferem comprar eles, porque eles são mais caros porque eles dão menos recall. Menos. Não estou falando que não dão recall, mas dão menos. E dão mesmo. Então o valor é maior. Eu tenho um carro japonês, né? Já falei num episódio até recente aqui. Né? É um carro que tem 9 anos, 280 mil quilômetros. E está andando voando, não é isso? Confiável, não está Exatamente. Por quê? Porque e aí tem uma coisa interessante, tá, Abelho? O padrão, quando a gente fala assim, a visão do cliente, é entre aspas. Porque se você... Tenho certeza que você tem um monte de sugestão para dar para essa empresa. Sim, com certeza. Tem, mas só que o padrão de qualidade deles não é a visão do cliente, é o padrão de qualidade deles. A gente se engana um pouco quando a gente fala assim, a gente tem que ouvir o cliente. Agora, vou fazer uma pergunta. O Android, ele pergunta para você quando ele manda uma nova feature? Não pergunta. Eles mandam porque eles entendem que aquilo é importante. Pronto, acabou. Ninguém ouve o cliente dessa forma, que falam muito no mercado, tá? Por quê? Porque cada cliente tem uma visão, ninguém vai entregar nada. Né? É a mesma coisa, né? É meio assim, tem muita jogada de marketing em cima de ouvir cliente, né? Então, assim, o importante é a empresa ter um padrão de qualidade para o público dela, ela tem que saber qual é o público dela, e entregar valor rapidamente para aquele cliente, e aí ele vai continuar com ela, né? E o que é valor? Para mim é diferente para você, né? Mas geralmente valor é uma coisa mais barata com uma qualidade menor, mais rápida para mim. No geral é isso, né? Então como é que você faz para poder fazer esse fluxo se tornar ter esse valor? Você tem que olhar para o seu mapa de fluxo de entrega de valor, tirar o desperdício para que é mais barato. Aí o produto fica mais rentável para a empresa. Por quê?
Quando ela entrega um desperdício, ela recebe mais rápido do cliente, ela começa a vender mais rápido para aquele cliente e os custos de produção também dela são eliminados para dentro dos desperdícios que ela está tirando ali. Então, quando eu entrego mais rápido para ele, incrementalmente, como a agilidade pede, eu estou ganhando da concorrência no mercado. Muito então, legal. assim, o Lean Agile ele se completa, né? Na questão do PDCA e a entrega contínua mais rápido, incremental na mão do cliente, gerando valor na mão do cliente. E aí tem a diferença que a gente precisa saber entre gestão de projetos e agilidade, para a gente saber qual produto é mais importante para aquele método. E vice-versa. Cada né? ponto do processo. É isso. Muito legal, Antônio. Show de bola. Muito legal. Acho que o assunto é um assunto que eu gosto demais. E como sempre acontece quando a gente traz convidados aqui, eu aprendi um monte hoje com você e acabei, né, aprendendo definitivamente o que é, né, e por que o termo Lean Agile. Show de bola. Venha mais vezes. Vem falar para a gente de transformação digital e ERP. Então, vamos sim. Sobre transformação digital e ERP. Obrigado, Antônio. Fala aí. Eu que agradeço. Acha LinkedIn, rede social. Olha, meu LinkedIn é Antônio Sérgio Martins JR, tá? Podem me encontrar. Eu tenho também um site chamado agilativo.com, que é o meu blog, ok? Tá? Ali estão os meus livros. Eu sou escritor, eu trabalho com agilidade, projeto híbrido também, e também com Lean, PDCA, dou aula e eu sou escritor disso, tudo que eu estou falando, e eu crio desde livros técnicos, metodológicos e também ficção científica para ensinar isso, e também infantil. Tá? Então, ali no agilativo.com você me encontra. Dos teus livros. No LinkedIn você me encontra também. Tá? Muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal, que ficou até aqui. E até o próximo episódio do Industrialização, com muito conteúdo legal aqui para você. Valeu aí, galera. Obrigado.